pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Ju aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a previsão do tempo, né? Por que é importante a gente ter uma previsão do tempo? Por que é que tem profissionais que trabalham fazendo previsão do tempo? Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre tempo e clima, né? Qual que é essa diferença? O clima, que nós já estávamos estudando, né? Ele vai ser aquelas condições atmosféricas que são características de uma região. Ou seja, o clima, ele não se altera muito ao longo de anos, séculos às vezes, né? Vão ser características da identidade realmente daquele lugar, daquela região, que vai ter influência da latitude, da altitude, das massas, né, e tudo mais. Então, o clima, ele é uma coisa mais temporária, ele é característico daquele local. Enquanto o tempo, ele vai ser aquela condição atmosférica específica para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora do dia, né? Então, o tempo é do agora, é para uma data. O clima não, o clima ele é permanente, o tempo é temporário. Dessa forma, a previsão do tempo consegue nos dizer e determinar quais vão ser as condições atmosféricas daquele lugar, daquela região, né, dentro de um período, né, dentro de um período de tempo, um dia, uma parte do dia, né? Às vezes a gente vê na previsão atmosférica, o dia vai amanhecer ensolarado, mas ao final da tarde vai estar nublado e aí no outro dia de manhã amanhece chovendo. Né? A previsão do tempo ela consegue então determinar como que vai estar a atmosfera daquele lugar, daquela região em um período. A previsão do tempo, pessoal, ela tem uma grande importância para a humanidade. Ela acontece há muitos e muitos anos, claro, com instrumentos diferentes, né? Mas ela nos possibilita saber se vai estar chovendo quando eu vou sair de casa, se eu preciso levar um guarda-chuva ou não. Ela nos possibilita saber como é que vai estar o tempo naquela estrada que eu vou passar enquanto eu estou viajando, como é que vai estar o tempo, né, lá naquele lugar onde eu vou passar as minhas férias aquela semana, como é que vai estar o tempo no horário em que o avião precisa decolar, o período em que aquele navio vai estar navegando. E ainda para nossa região aqui, que é o nosso país, que é um país que tem uma característica mais agrícola, ela ainda vai auxiliar os agricultores a saber o momento certo do plantio, né? Porque ele precisa plantar e depois ainda, né, ter uma época com alguma chuva para auxiliar na germinação dessas sementes. Então, né, para tudo isso, a previsão do tempo ela é muito importante. A previsão do tempo ela é feita por um meteorologista, né, que vai ser um profissional que vai estudar essas condições atmosféricas. Ele vai cruzar dados, vai verificar como é que está a pressão atmosférica, vai ver fotos de satélites, enfim, vai receber várias informações, vai cruzar elas e vai conseguir então realizar a previsão do tempo. O profissional é o meteorologista e a ciência que estuda essa previsão do tempo é o que a gente chama então de meteorologia, né? É a ciência que vai estudar então as condições da atmosfera em um determinado tempo. Os locais onde são realizados esses estudos, onde as previsões do tempo são feitas, são as chamadas estações meteorológicas. Nessas estações, então, vão ter uma série de equipamentos, né, que vão ser utilizados e que vão fornecer os dados necessários para que essa previsão do tempo seja feita. Nós vamos ter termômetros medindo a temperatura, nós vamos ter anemômetros medindo a velocidade do vento, né? Se ele está trazendo aquelas nuvens rápido, vai chegar hoje ainda no local, ou se as nuvens estão vindo devagar, não, vai chegar daqui a 2, 3 dias, né? Então vai medir a velocidade do vento, um pluviômetro para medir a quantidade da chuva, higrômetros que vai medindo
que vão medindo a variação, então, da umidade relativa do ar, barômetros para medir pressão atmosférica e ainda vão contar com o auxílio dos satélites que estão lá na órbita do nosso planeta, fotografando, mostrando as massas de ar, né? Para onde é que uma massa está indo, com que velocidade aquela massa de ar está indo, vai chegar, não vai chegar, vai desviar, vai chocar com outra, vai ter uma tempestade. Né? Essas são informações que o nosso satélite vai mostrar através de fotos. No Brasil, nós temos mais ou menos 400 estações meteorológicas espalhadas pelo país, tá? Recebendo esses dados. Essas estações recebem os dados e mandam para o órgão que coordena essa estação, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. É ele que vai, então, fazer esse cruzamento de dados e fornecer a previsão do tempo, né? Nós temos ali um período de 24, 48, 72 e 96 horas. Então, de 24 a 96 horas, a previsão do tempo ela tem um alto grau de confiabilidade, ou seja, né, aqueles dados que foram fornecidos, aquela previsão do tempo que foi passada, né, realmente tem uma grande chance de acontecer dessa forma. E aí nós temos um outro elemento que ajuda muito a gente saber como é que está a previsão do tempo, até mesmo nós que não somos meteorologistas, que são as nuvens. Né? A gente vai lá, dar uma olhadinha para fora, lá no céu, e observando aquela nuvem, o tipo de nuvem que está ali, a gente consegue, então, fazer uma espécie de previsão do tempo. Então, quais são essas nuvens? O primeiro tipo de nuvem que a gente chama de cirros. Isso mesmo, cirros. São nuvens bem altas, branquinhas, parecem longos fios. Nessas nuvens, então, elas podem ser formadas por cristalzinhos de gelo e elas não indicam uma chuva próxima. E aí nós vamos ter os cúmulos, que são aquelas nuvens que parecem feitas de algodão. Elas estão médias ali, né? Elas têm um formato bem definido, são aquelas nuvens bonitas que a gente fica olhando o formato delas, tentando encontrar animais nas nuvens. São os cúmulos, né? Eles indicam ali que pode haver uma pancada de chuva isolada. Se ele tiver um pouquinho cheio, né? A nuvem estiver um pouquinho, né? Dependendo da massa de ar que ela encontrar, pode haver, então, uma pancada de chuva isolada. Nós vamos ter aí um terceiro tipo principal de nuvens, que são os estratos. Os estratos são nuvens cinzas, né? Eles são grandes, são aqueles dias que estão nublados, que a gente olha para o céu e parece uma nuvem só. Né? Esses são os estratos. E aí eles vão fazer com que se tenham chuviscos, né? Aquela chuvinha fina, não é tempestade. É uma chuva fina. Né? Aqueles típicos dias de inverno que a gente olha para fora, tem aquela garoa que parece que não termina, uma nuvem inteira no céu. São causadas pelos estratos. E o último tipo, então, dos principais de nuvens que a gente tem, é o que a gente chama de cumulonimbus, né? O cumulonimbus, ele é uma nuvem alta, uma nuvem escura e que tem forma de montanha. Ela é uma nuvem grande. Ela é uma nuvem que ocupa uma boa parte da atmosfera ali, e ela indica tempestade. São os cumulonimbus que vão trazer as chuvas muito fortes, elas estão associadas a raios, a trovões, né? Então, olhando e sabendo identificar qual que é o tipo de nuvem que a gente tem ali fora, nós também conseguimos fazer uma espécie de previsão do tempo. Espero que tenham gostado da aula, né? Um beijo e até a próxima!